Ministro Celso de Mello. Chama ação direta de inconstitucionalidade 3345, requerente Partido Progressista e Partido Democrata Trabalhista, requeridos Tribunal Superior Eleitoral e intimado o Partido Socialista Brasileiro. Haverá sustentação oral. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, Vossa Excelência e os eminentes ministros desta Corte já receberam o relatório que se acha nos autos, e eu, então, tendo em vista que haverá muitas sustentações orais e, por amor à brevidade, farei apenas um resumo desse relatório. São duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma ajuizada pelo Partido Progressista, PP, e outra promovida pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Em ambas as ações, as agremiações partidárias em questão insurgem-se contra a Resolução 21.702 de 2004 do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, que veiculou instruções sobre o número de vereadores a eleger nas eleições municipais de 2004, segundo a população de cada município. Essa resolução foi subscrita pelos eminentes ministros Sepúlveda Pertence, então presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, Ellen Grace e Carlos Veloso, hoje eminente presidente daquela alta corte judiciária. A pretensão de inconstitucionalidade deduzida em ambas as ações diretas apoia-se na alegada transgressão por parte do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, transgressão aos postulados da reserva de lei formal, da separação de poderes, da anterioridade da lei eleitoral e da autonomia municipal. Intervieram neste procedimento os eminentes advogado-geral da União e procurador-geral da República. O senhor advogado-geral da União opinou e manifestou-se em defesa do ato emanado do Tribunal Superior Eleitoral e propõe seja julgada improcedente, sejam julgadas improcedentes ambas as ações diretas, entendendo que se reveste de plena validade jurídica a resolução TSE 21.702 de 2004. O eminente Procurador-Geral da República, por sua vez, suscitou questão preliminar pertinente ao não conhecimento dessas duas ações diretas, por entender que falta à resolução em causa a suficiente densidade normativa. Superada essa questão preliminar, o eminente chefe do Ministério Público da União pronunciou-se também pela plena validade jurídico-constitucional da resolução em questão, manifestando-se, em consequência, pela improcedência de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade. Foi admitido na condição de amicus curiae o Partido Socialista Brasileiro. Este, em síntese, senhor presidente, é o resumo do relatório. Pelo requerente Partido Progressista, concedo a palavra ao doutor Eduardo Antônio Lúcio Ferrão. Senhor ministro presidente, senhor Nós ministro temos relator, 4 sustentações orais, terá o tempo dividido. 10 minutos? 15 minutos? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Senhor ministro relator, senhora ministra, senhores ministros, eminente Procurador-Geral da República, ilustres advogados. Seria dramática, quase desesperada, qualquer tentativa de condensar em apenas 15 minutos a torrente de argumentos, mesmo que na mais apurada síntese, no sentido da inconstitucionalidade da resolução atacada. Mas, se a espontaneidade do improviso é absolutamente incompatível com a observância do tempo destinado, sob pena de comprometimento do conteúdo, sacrifique-se, então,
à espontaneidade e, em nome da disciplina da argumentação, peço vênia à Corte para proceder à leitura de uma reflexão previamente empreendida. A resolução, ora combatida, lastreia-se em decisão desta excelsa Corte, tomada em sede de recurso extraordinário, oposto no âmbito de uma ação civil pública, onde se concluiu que o número de vereadores deveria observar uma proporção aritmética da população de cada um dos municípios, calculada segundo fórmula indicada nessa deliberação. Entendeu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral que o caso era de conferir efeitos transcendentes à motivação do julgado desse recurso extraordinário, disciplinando as eleições municipais pretéritas conforme a diretriz escolhida neste aresto. Com a devida vênia, não agiu, porém, com o costumeiro acerto. É o que se pretende demonstrar a seguir. Ouvidou aquela Corte Eleitoral, na hipótese, 3 questões peculiares que se traduzem em inconstitucionalidade manifesta, todas relacionadas ao ato mesmo de editar uma resolução e distantes do mérito do julgamento que a inspirou. É dizer, questões de forma antes de serem questões de conteúdo. Primeiro, a resolução como instrumento normativo em gênero presta-se na forma da legislação eleitoral que a permite existir, expedir a regulamentar, não a inovar, e, no caso posto, atuou como se lei fora. Vale dizer, inovou a ordem jurídica. Segundo, a resolução concretamente considerada disciplinou matéria reservada à lei, mais especificamente as leis orgânicas municipais, segundo o preceito constitucional. Terceiro, a resolução versando sobre regras de composição das câmaras municipais é nitidamente regra do processo eleitoral, pois afeta o quociente eleitoral e outras tantas matérias do mesmo naipe. E, nessa qualidade, só poderia prevalecer para eleições realizadas após 1 ano de sua publicação em vigência, o que não se deu. Assim, há um trio de questões formais a serem trazidas a esse pretório, todas a indicarem o pronunciamento de nulidade da normação objurgada, e independentes da análise do acerto ou não do julgado desta Corte, que se lhe diz motivo determinante, que também será objeto desta sustentação. O fato mesmo da resolução impugnada haver disciplinado tema versado em todas as leis orgânicas municipais do país, indica que ela, na prática, revogou parcialmente todas elas. Sim, porque com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que inspirou a resolução fustigada, cedeu em sede de jurisdição difusa. Só prevalece o seu dispositivo no caso concreto, não avançando para situações outras, ainda que análogas. E ainda que se acolha, sem parcimônia, a teoria da transcendência dos motivos, não se tem, pelo dispositivo do julgado deste tribunal, a consequência necessária de revogação, ou melhor, de declaração de nulidade de todas as normas municipais fixadoras do número de vereadores, senão apenas a do município envolvido na controvérsia. Agiu, portanto, a norma regulamentar de fonte judicial como se lei fosse, e mais, com as características de lei revogadora de disposições municipais que a ela pré-existiam. Indiscutível, portanto, o cabimento da presente ação direta, a despeito do pronunciamento em contrário da douta Procuradoria-Geral, que pugna pelo desconhecimento. Com a devida vênia, senhores ministros, se o ato aqui discutido revoga disposições normativas de todo o país, é porque tem normatividade primária, apta a ensejar este meio de controle objetivo.
Ademais, a jurisprudência desta Corte já reconhece, em diversas situações, a aptidão da resolução para postar-se como alvo da ação direta de inconstitucionalidade. Lembre-se o precedente na ação direta 1618 do Distrito Federal, relatada pelo ministro Gilmar Mendes. Ainda que se vençam os argumentos agora expendidos, pode-se quisitar no derradeiro fronte do combate dessas máculas formais a prevalência de uma norma de nítida intervenção no processo eleitoral, editada a menos de um ano da data do pleito a que se destinava. A Carta de 88, em seu artigo 16, evidentemente repudia o ponto ao dizer: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Com a vênia da digna Advocacia Geral da União e da ínclita Procuradoria Geral da República, que entendem que a norma não se refere ao processo eleitoral, o caso de interferência no pleito é dos mais flagrantes, pois alcança seu objetivo mesmo, a ocupação de um cargo eletivo. Se há menos cargos em disputa, o processo eleitoral é manifestamente afetado, pois o número de votos a serem buscados pelos candidatos cresce artificialmente. A coisa que seja mais do cerne de uma eleição que a busca do voto? De certo que não. Não há se confundir processo e procedimento. O procedimento eleitoral, de fato, não foi alcançado pela resolução. O processo, contudo, o foi, e em seu coração, como fica evidente pela redução do número de cadeiras nas diversas câmaras do país. Foi nesse sentido que a Constituição se referiu a processo, e como guardião, e como guarda, é nesse sentido que essa Corte deve realizar a sua jurisdição. Agora peço a vênia à Corte para uma rápida análise do recurso extraordinário 197.917, que inspirou a edição dessa resolução. Relatou o digno ministro Maurício Correia, que logrou alcançar maioria, vencidos os ministros Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio e Celso de Mello. No voto do eminente ministro relator, fixaram-se critérios para o conhecimento do número de edis, que não mais obedece apenas ao que constante das leis orgânicas, mas ao que, entendido por essa veneranda Corte, vertido em lei de fato, mas não de direito, pela resolução do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ora combatida. Na oportunidade, o ministro Maurício Correia lastreou seu voto fundamentalmente em 3 pilares. O primeiro estava na falta de sentido que existiria na expressão proporcional ao número de habitantes, constante do inciso 4º do artigo 29 da Constituição, acaso não se procedesse como concluiu o julgado. Entendia Sua Excelência que, se observado apenas o que constante nas alíneas do citado inciso, isto é, a baliza entre o número mínimo de vereadores e o máximo em relação à população, seria completamente inútil a mencionada locução constitucional. Também assim ponderou Sua Excelência porque, como fez ver, os custos da manutenção do número de vereadores atentavam contra os caros princípios da administração pública, revelando-se antieconômicos. Efetuou igualmente uma colocação acerca da desarrazoabilidade de municípios bastante habitados terem o mesmo número de vereadores de cidades bem menores, ou, eventualmente, até menos que estas. Entende o autor, contudo, que as razões desse arguto voto sucumbem ante melhores argumentos que, doravante enunciados, espera-se que comovam esta Corte no sentido de rever esta diretriz. Primeiramente, a expressão proporcional ao número de habitantes não fica desprovida de sentido se deferida a liberdade aos múltiplos legisladores orgânicos municipais para quantificar os vereadores de cada uma das edilidades. Isto porque as câmaras devem, sim, obedecer à razoabilidade quando da fixação desse quantum,
sendo-lhes defeso faltar ao bom senso. A imposição de uma fórmula matemática posta a partir do centro da República para suas margens, como realizado pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, na esteira do entendimento desta Corte, inibe que cada um dos municípios interprete o que seja proporcional, segundo as suas peculiaridades. É dizer, mitiga, mutila e decepa a autonomia municipal. Isso porque, ao contrário do que se pode fazer crer, proporcional não é um juízo, não é um conceito exclusivo da matemática, mas também integrante do discurso constitucional e, como tal, sujeito a interpretações variadas. É nessa ordem de ideias um conceito da tópica e da retórica, tanto quanto é da matemática, e a Constituição assim o consagrou. Tal circunstância se demonstra, por exemplo, quando o artigo 5º, inciso 5º da Constituição, prescreve que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. A medida da proporcionalidade aí não é matemática, a toda evidência, pois uma ofensa disparada em 10 segundos pode precisar 10 minutos ou mais para ser afastada. O caso é que dará a medida da necessidade, isto é, estabelecerá a proporcionalidade. Bem assim, quando a Carta refere, em seu artigo 7º, inciso 5º, a piso salarial proporcional à complexidade do trabalho. A ideia de proporcionalidade, aí, também não pode ser matemática, pois o referencial complexidade do trabalho não admite quantificação. Só casuisticamente se identificaria a proporcionalidade e, portanto, concretamente, somente poder-se-ia perceber eventuais desproporções por meio da argumentação, não da demonstração matemática. Tanto assim é que, sabiamente, a lei maior reconhece que, em alguns casos, a proporcionalidade, como noção matemática, é eventualmente inconciliável com a realidade. Isso acontece quando a Carta determina o respeito da proporcionalidade, usando a expressão tanto quanto possível na composição das mesas e comissões do Congresso, no seu artigo 58, parágrafos 1º e 4º. Admitirá a matemática, com sua exatidão implacável, conceito de maior ou menor possibilidade? De certo que não. Daí se poder restaurar a discussão à vida quando do julgamento do mencionado recurso extraordinário, entre poder ser ou não grosseira a proporcionalidade. Entendia viável a expressão o ministro Sepúlveda Pertence, e dela dissentia o ministro Nelson Jobim, que a reconhecia como conceito aritmético. Concluindo, Excelência, com as vênias sempre merecidas pelo dispositivo constitucional citado, mostra-se a possibilidade de existir, sim, proporcionalidades mais grosseiras e menos grosseiras, se o referencial de apuração da grosseria for a matemática pura. Mais grosseira será a proporcionalidade estabelecida com o distanciamento dos padrões matemáticos puros. Por consequência, menos grosseira será a que desse se aproximar. Conclui, Excelência. Essa descoberta é importante. Ela significa que essa Corte adotou como conceito de proporcionalidade um conceito matemático, um dentre vários, que o próprio ministro Maurício Correia reconheceu existir, desprezando a opção política que cada um dos municípios poderia fazer, optando por critérios de proporcionalidade seus, em homenagem à autonomia conquistada na Constituição. Apenas um exemplo, encerrando, Excelência. Aracaju, ministro Carlos Brito, a nossa hospitaleira Aracaju, tem 491 mil habitantes. A também hospitaleira São Luís do Maranhão tem 959 mil habitantes, o dobro. Peço que encerre, Vossa Excelência. Pela resolução do TSE, Aracaju tem 19 vereadores e São Luís do Maranhão 21. Por essas razões, senhores ministros, espera o autor seja julgada procedente a ação. Pela requerente, Partido Democrata Trabalhista, doutora Cíntia Maria Costa Sagim Viegas. Excelentíssimo senhor ministro Nelson Jobim,
digníssimo presidente deste egrégio tribunal, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar os demais ministros e autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, gostaria de, em poucas palavras, informar a Vossas Excelências as razões que levaram o PDT a questionar a constitucionalidade da Resolução 21.702, de 2 de abril de 2004, do Tribunal Superior Eleitoral. À primeira vista, poderia parecer a todos que o PDT agiu simplesmente em causa própria, já que, em tese, tem entre seus quadros diversos suplentes e de vereadores que não puderam tomar posse em face da normatização impugnada. Todavia, não é assim. A questão não se resume a mais alguns cargos de vereadores. O PDT, neste aspecto, sequer chegou a fazer qualquer levantamento sobre o número de vereadores que, eventualmente, está a perder com o entendimento até aqui vigente. Não se trata de números, tratam-se de princípios, trata-se de respeito à ordem constitucional. O Partido Democrático Trabalhista, desde a sua fundação, tem trazido a este Tribunal Supremo o seu inconformismo a cada vez que constata ofensa à Constituição, haja ou não benefício partidário ou eleitoral. Inúmeras foram as ações diretas de inconstitucionalidade protocoladas ao longo da história do PDT. Apenas para citar uma, fizemos isso recentemente, sendo os primeiros a questionar a constitucionalidade da reforma da Previdência. Faremos isto sempre, como obrigação de partido político que traz nas suas siglas expressões democrático e trabalhista, e, portanto, deve defender a ordem democrática, neste caso, duramente atingida, como adiante será demonstrado. Senhores ministros, por ocasião da propositura da ADIM, argumentamos e agora ratificamos que a Resolução 21.702 do Tribunal Superior Eleitoral é inconstitucional. Enumero, resumidamente, os motivos que nos levam a tal afirmação. Primeiro, a violação ao princípio da anualidade. Preceitua o artigo 16 da Constituição Federal. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. A dicção do preceito constitucional não deixa qualquer dúvida quanto à intenção do constituinte originário, fulminando qualquer outra tentativa interpretativa, tal qual atentada pela Resolução 21.702, de 2 de abril de 2004, ofendendo, assim, frontalmente o mandamento constitucional. Como brilhantemente explicitou o presidente Nelson Jobim, na apresentação que fez no livro A Lei das Eleições, a Constituição de 1988 iniciou o processo de superação da fase de leis temporárias e exigiu a anualidade para as alterações no processo eleitoral. Não poderia resolução do Tribunal Superior Eleitoral alterar o processo eleitoral e ser aplicada na eleição do mesmo ano de sua vigência, impondo-se-lhe o transcurso de 1 ano. Não obstante, a Resolução 21.702 não somente alterou o processo eleitoral, ferindo o dispositivo constitucional, como impôs sua adoção a menos de 6 meses das eleições municipais de 2004, reduzindo o número de assentos nas câmaras municipais em todo o país. Por sua vez, a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições em seu artigo 105, determina: até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá todas as instruções necessárias à execução desta lei, ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados dos partidos participantes do pleito. Arriscamos afirmar que a resolução do TSE, além de ferir o princípio da anualidade, desrespeitando o artigo 16 da Constituição Federal, feriu também legislação ordinária. Então, além de inconstitucional, o ato do TSE é ilegal por intempestivo. Cabe aqui uma reflexão, senhores ministros. O Congresso Nacional está tomado pela discussão de reformas na legislação eleitoral, lutando
contra o tempo para aprová-las até outubro, exatamente pela preocupação com o princípio da anualidade. Por outro lado, tal preocupação não teve o TSE nessa questão dos vereadores. Segundo, a violação aos princípios da separação dos poderes e da autonomia municipal, artigos 2º e 29, caput, inciso 4 da Constituição Federal. A mesma resolução 21.702, de 2004, violou os mandamentos constitucionais citados ao dispor em seu artigo 1º, nas eleições municipais deste ano, a fixação do número de vereadores a eleger observará os critérios declarados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 197-917, conforme as tabelas anexas. Infere-se, pois, que o TSE, ao editá-la, regulou o artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal, e, ao fazê-la, tomou do Poder Legislativo competência que é sua por princípio constitucional, originário, esculpido nos artigos 2º e 29. Considerando que as instruções normativas constantes da redação do dispositivo citado têm força de lei ordinária, o Tribunal Superior Eleitoral, ao editar a Resolução 21.702, não interpretou ou regulamentou a norma eleitoral, tampouco o dispositivo constitucional, mas gerou uma nova lei eleitoral. Este é, sem dúvida, espécie de ato primário passível de controle concentrado de constitucionalidade. O entendimento é de que a fixação do número de vereadores é matéria inserida no campo da autonomia dos municípios. Assim, bastaria que as leis orgânicas obedecessem aos números mínimo e máximo de vereadores, traçados pelo artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal, para que todas as normas fossem tidas como constitucionais. Trata-se de princípio garantido na Constituição Federal. Com devido respeito, senhores ministros, entendemos que não caberia ao TSE exercer a atividade legislativa da magnitude que teve a do presente caso. Não cabe ao Poder Judiciário fixar normas de caráter geral. Deve, isto sim, interpretá-las no ato de julgar. Quando a lei permite, deve regulamentá-las, porém, sem inovar, como fez o TSE neste caso. Ao Poder Legislativo, sim, compete editar normas de aplicação genérica. Ressalte-se, por importante, que, nas vésperas das eleições de 2004, a questão foi debatida no Congresso Nacional e foi rejeitada. Tal circunstância evidencia que o povo brasileiro, por meio de seus representantes no Congresso Nacional, não desejava, naquele momento, alterar o artigo 29.4 da Constituição Federal. O TSE cumpriu sua missão de alertar para o problema, mas não tinha legitimidade para regulamentar. Cabe agora ao STF devolver ao Congresso Nacional essa atribuição. Isso, senhores ministros, somente será possível afastando do mundo jurídico as resoluções ora contestadas. Gostaria de destacar que o entendimento do STF anteriormente definido também era no sentido da competência exclusiva dos municípios para fixar o seu número de vereadores, dentro dos limites estabelecidos no artigo 29, inciso 4 da Constituição. Assim, esta Corte, em julgamentos anteriores, considerou ser inconstitucionais, por exemplo, os dispositivos da Constituição do Estado de Tocantins, que fixavam o número de vereadores para os municípios situados naquele Estado. Este também foi o entendimento recente da Procuradoria-Geral da República, tanto que o Dr. Cláudio Fonteles, com base em ótica semelhante, ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade 3445 contra artigo da Constituição do Estado do Maranhão, que fixa o número de vereadores nos municípios situados naquele Estado. Assim, causa-nos espécie, senhores ministros, que, no presente caso, o parecer da Procuradoria-Geral não tem atentado para a ofensa que a resolução do TSE causou ao princípio da autonomia municipal. Com o devido respeito, parece-nos um tanto contraditório. Terceiro, violação ao princípio da representação proporcional. Esta Corte, quando julgou o recurso extraordinário referente ao município de Mira Estrela, que viria a inspirar a resolução do TSE, considerou que o artigo 29 da Constituição Federal estabelece um critério de proporcionalidade aritmética, como bem sustentou o nobre colega Eduardo Ferrão, para o cálculo do número de vereadores, não tendo o município autonomia para fixar discricionariamente.
Assim, de acordo com o critério adotado pelo TSE e por esta Corte, um pequeno município hipotético, com 2.000 habitantes, teria 9 vereadores, mesmo quantitativo determinado para um município maior, com 45.000 habitantes. Essa distorção torna-se mais clara quando se verifica que o referido cálculo realizado pela Suprema Corte incluiu quase 5.000 municípios, 84% do total de municípios brasileiros, em uma mesma faixa de 9 vereadores, a primeira delas. Neste aspecto, tomo a liberdade de informar a essa Corte a situação dramática que constatamos durante a tramitação desta ADIM. Na grande parte dos municípios que perderam vereadores, ficaram sem representação popular exatamente os distritos e pequenos bairros que normalmente tinham seu representante como um dos menos votados. Em resumo, a parcela populacional mais carente e fragilizada é que acabou sendo prejudicada. Outra situação inusitada é a dos municípios que, após a resolução, resultaram com sua composição parlamentar par. Existem casos em que não há presidente de Câmara eleito até hoje, porque houve empate em todas as votações. Essa situação não pode permanecer, senhores ministros. Há, pois, na implantação da resolução do TSE, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, que entendemos pilar da representação popular e, por consequência, da própria democracia. Quarto, ausência de redução das despesas com o poder legislativo dos municípios. Finalmente, senhores ministros, há um ponto importante a ser destacado, e que por muitos ainda não foi percebido. Gostaria de enfatizar que a redução do número de vereadores não significou a esperada redução das despesas do Legislativo Municipal, pois o limite de repasses de recursos também é fixado na Constituição em seu artigo 29A e não foi alterado pela decisão desta Corte, nem pelas resoluções do TSE. Com isso, não houve nenhuma economia de recursos, muito pelo contrário. Poderia citar inúmeros exemplos onde, ao contrário do esperado, os repasses para as câmaras e os salários dos vereadores resultaram maiores após a redução do número de cadeiras. Nota-se, pois, senhores ministros, que a presente boa intenção que norteou a edição da resolução do TSE não gerou os efeitos concretos esperados. Pelo contrário, as câmaras de vereadores continuam recebendo e gastando de forma integral os seus respectivos duodécimos, que em nada foram reduzidos. Se há abuso como salários desproporcionais à realidade do município, estes devem ser corrigidos pelas vias já existentes, e não às custas do sacrifício da democracia e da representação da população local. Assim, senhores ministros, por todo o exposto e por todos os outros melhores argumentos que vossas excelências certamente irão apresentar, o Partido Democrático Trabalhista requer a procedência da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade da Resolução 21.702 de 2004, por macular frontalmente, entre outros princípios constitucionais, os dos artigos 2º, 16 e 29, caput, inciso 4, todo da Constituição Federal. Obrigada. Advirto ao plenário que é vedado qualquer tipo de manifestação sob pena de evacuação. Pelo Partido Socialista Brasileiro, doutor Clóvis Correia. Senhor presidente, Nelson Jobim, eminentes ministros, eminente ministra Ellen Grace, o PSB está aqui presente, senhor presidente, senhores ministros, por uma recomendação do saudoso ex-governador pernambucano Miguel Arraes. Quando examinava essa distorção provocada por essa resolução do TSE, Sua Excelência me convidou, juntamente com outros advogados, a fim de que fizéssemos aqui a defesa da inconstitucionalidade da ADIM, da resolução do Tribunal Superior Eleitoral 21.702. Quando tudo começou, senhor presidente, senhores ministros, quando o processo de Mira Estrela foi questionado aqui neste Supremo.
E o Supremo, obedecendo exatamente aquele preceito fundamental de ser o guardião da Constituição, adentrando no aspecto delicado, que era exatamente de discutir o problema da competência do artigo 29, inciso 4º da Constituição, o Supremo, eu não quero discutir o problema da tabela, porque realmente é uma coisa passada, nós, cultores do direito, não somos bons na ciência exata. Mas o Supremo, na sua parte dispositiva, teve uma lapidar demonstração de respeito à Constituição quando concluiu, na parte dispositiva do acordo, determinar a Câmara de Vereadores que, após o trânsito em julgado, adote as medidas respeitados os mandatos dos atuais vereadores. O que foi que o Supremo concluiu com isso? Respeitando a Constituição. Determinou que a Câmara o fizesse. Se os vereadores não quisessem fazer, cometeriam crime de desobediência, de responsabilidade, mas não ficaria reduzido. O que foi que o TSE fez? De plano, sem nenhum processo, reduziu em 8.481 vereadores, num período proibitivo, faltando apenas 5 meses e meio para a eleição, ferindo frontalmente o artigo 16, que estabelece na Constituição o prazo de 1 ano para não haver mudança na regra do jogo. E por que isso? Por que esse artigo 16 da Constituição faz isso? Relata com tanta precisão. Porque, é como bem conhece Vossa Excelência, ministro-presidente Nelson Jobim, prazo de filiação partidária é de 1 ano, o prazo de domicílio eleitoral é de 1 ano. Então, essas mudanças não podem vir a toque de caixa. E o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara estão dando esse exemplo de respeito ao artigo 16, num esforço extraordinário de quererem, diante desse clima que está vivendo o país, de querer adequar novas regras da eleição do ano vindouro. Se o parlamento, que é a casa de legislar, obedece fielmente o que o artigo 16 da Constituição prevê, tenham, senhor presidente, senhores ministros, que foi, como bem diz o ministro Marco Aurélio, um passo largo que o TSE deu quando editou uma resolução estabelecendo números de vereadores e, como bem disse minha antecessora, há casos e mais casos da Câmara ter 10 vereadores e até hoje não se tem um presidente da Câmara. O eminente ministro Sepúlveda Pertence, que tem uma história, uma trajetória nesse tribunal de zelo, de abnegação pela coisa pública, pelo erário público, Sua Excelência, quando votava o município o processo de Mira Estrela, Sua Excelência disse: antecipei o meu pedido de vista, impressionado, de um lado, pela densidade lógica e as inspirações de moralidade pública subjacentes ao voto do ministro Maurício Corrêa. Mais adiante, ele diz: se da própria Constituição não é possível extrair outro critério aritmético que resultasse a pré-determinação de um número certo de vereadores para cada município, não há, no sistema constitucional vigente, instância legislativa ou judiciária que possa ocupar. Mais adiante, Sua Excelência, com lapidar perfeição, diz, no voto, isso eu estou lendo o voto do processo de Mira Estrela, em que foram vencidos o eminente ministro Marco Aurélio, o eminente ministro relator Celso Melo e Sua Excelência, o ministro Sepúlveda Pertence. Mais adiante, nesse voto, eminente ministro, Vossa Excelência diz: prefiro ver, no artigo 29, inciso 4º, um campo experimental do exercício do inédito poder de auto-organização municipal da Constituição vigente e não vejo mal em que a cada município se permita demarcar com maior ou menor grandeza numérica e representação popular da Câmara. Mas adiante, Vossa Excelência diz o seguinte: certo, não desconheço nem sou insensível à preocupação de várias vezes sublinhada no voto de Vossa Excelência dirigindo ao relator. Senhor presidente, com os gastos, e aí é a preocupação
permanente de Vossa Excelência, que o Brasil todo conhece, ministro, se a pública pertence. Os gastos acarretados às finanças municipais por câmaras de maior ou menor número. Vossa Excelência conclui. É a solução que, a meu ver, teve precisamente o sentido de submeter as despesas públicas locais a limites rígidos e variáveis, conforme a grandeza do município, sem lhe castrar a autonomia política na determinação do maior ou menor número de vereadores. Então, o que se vê, senhor presidente, senhores ministros, é uma preocupação dessa Corte com a Constituição, com o erário público. O artigo 29, inciso 4º da Constituição, é claríssimo. E é isso que o ministro Sepúlveda Pertence defendeu, a autonomia do Poder Legislativo Municipal, que está ali inserido no artigo 29, que estabelece normas para a fixação através de uma lei orgânica, votada em 2 turnos, com interregno de 10 dias, com a maioria absoluta de 2/3, para que se fixe ali o número de vereadores. Isso é uma conquista do município, eminente presidente. Então, esse artigo 29, ele garante a autonomia do município. Quem é o vereador? O vereador é aquele que está próximo ao povo. A própria terminologia já o diz. Se separarmos as sílabas de vereador, fica ver-a-dor. É o político que vê a dor do povo. O deputado vai para a capital. O senador, o deputado federal, vai para Brasília. Mas o vereador está ali próximo ao povo. É através do vereador que se inicia a democracia. É através das câmaras municipais que o povo manifesta as suas vontades, as suas aspirações, as suas angústias. Não se faz democracia, eminente ministro, diminuindo o parlamento. Em nenhum país do mundo isso aconteceu. Me dizia há pouco um advogado aqui atrás da minha cadeira que antigamente os vereadores não recebiam vencimentos, todos nós sabemos disso. Se nós ampliássemos o número de vereadores sem aumentar a despesa, ministro Sepúlveda Pertence, nós teríamos aí sim um maior número de representação de várias categorias da sociedade a postular e a defender os seus direitos. O que motivou, eu creio, essa resolução foi exatamente esse objetivo, no sentido de reduzir as despesas. Mas, na verdade, ao longo do tempo, e isso a imprensa transmitiu para a população, de que com a queda desses 8.481 vereadores, haveria uma despesa significativa. A população aplaudiu. Mas, com o tempo, o que se viu foi que nenhuma prefeitura reduziu o 1/10 para as câmaras municipais. E eu entreguei a cada ministro, no gabinete de cada ministro, uma cópia de uma certidão da Prefeitura Municipal do Recife, onde diz que os 1/10 não estão adstritos ao número de vereadores. Estão adstritos, sim, ao que preceitua o artigo 29 da Constituição. Se de nenhum lado nenhuma prefeitura reduziu o 1/10, eminente ministro Sepúlveda Pertence, Vossa Excelência, que é um guardião do recurso público, a exemplo dos demais ministros, nenhuma Câmara devolveu qualquer subsídio, qualquer parte do 1/10 para as prefeituras. E eu pergunto a Vossa Excelência, onde está esse recurso? A população que está nos ouvindo, assistindo da TV Justiça, os 20 milhões de eleitores, ministra Ela Grace, porque cada vereador são 8.481, uma média de 2.500 votos, um pelo outro. Em Recife tem vereadores com 8.000 votos que não tomou posse. Onde estão esses recursos? Que foram repassados para as câmaras e que as câmaras não devolveram. Então, essa resolução, permita-me, eminentes ministros, é inteiramente inócua. Ela não está atendendo a nenhum interesse. E digo mais, senhor presidente, quando estava para ser editada a resolução, o Ministério Público foi chamado a dar parecer e disse o seguinte:
propõe a edição de ato normativo que estabeleça prazo razoável às câmaras municipais para adaptação das respectivas leis orgânicas. Ora, estamos em abril. O que é prazo razoável? O prazo razoável seria o seguinte: terminado o pleito eleitoral, as câmaras municipais terão prazo de 120 ou 150 dias para se adequarem a essa resolução, sob pena do Ministério Público ingressar com ação. Isso seria um prazo razoável. Nunca, faltando 5 meses e meio para a eleição, vi uma resolução desta ordem. Por fim, senhor presidente, a matéria está extremamente debatida, a matéria claríssima, a resolução não é só inconstitucional, ela é bi-inconstitucional. Ela fere o artigo 16 e fere o artigo 29, inciso 4º. Por fim, senhor presidente, senhores ministros, eu quero exaltar essa figura ímpar, essa figura de tanto respeito, que é o ministro Carlos Veloso, que reconsiderou um ato de seu próprio punho, que afastava os vereadores do Recife, e Sua Excelência, não examinando o mérito, mas um ato processual, Sua Excelência teve a grandeza e o reconhecimento do mundo jurídico de Pernambuco e, quiçá, do Brasil, de que o magistrado não pode ser um teimoso, o magistrado não pode ter ideia fixa, o magistrado tem que estar sempre à guisa e à busca da perfeição. O direito vive e pulsa pelas múltiplas interpretações, e só aos loucos é dado o direito de ideia fixa. Eu quero cumprimentar os eminentes ministros e pedir que o Espírito Santo caia nesse instante, em que 20 milhões de eleitores estão sem os seus vereadores, para que Vossa Excelência, se Deus quiser, por uma decisão unânime, declare inconstitucional essa resolução do TSE. Muito obrigado. Retorno a palavra, aliás, concedo a palavra ao senhor Procurador-Geral. Presidente, senhores ministros, o Ministério Público Federal, através do meu antecessor, já se pronunciou por escrito nos autos e uso da palavra nesse momento para trazer 2 ou 3 questões em face dos pronunciamentos orais nessa oportunidade. O primeiro aspecto a ser chamado a atenção é quanto ao cabimento mesmo da ação. O parecer chama atenção para o descabimento da ação, tendo em vista que se trata de um ato regulamentar. O Partido Progressista sustenta que o ato normativo impugnado não decorre de interpretação alguma. Nos precedentes dessa Corte, tem sido rejeitada a admissibilidade da ADIM contra a resolução do TSE, exatamente fundamentada as referidas decisões na constatação de que as resoluções veiculam atos normativos apenas. A diferença do caso presente para os demais que foram adotados na ADIM 2682, ministro Sidney Sanches, ADIM 2243, ministro Marco Aurélio, e ADIM 147, é apenas a de que, neste caso, a interpretação que o TSE adota é a interpretação constitucional, enquanto que, naquelas hipóteses, tratava-se de interpretação da legislação infraconstitucional. É a única distância. O que pode, evidentemente, é um dado que pode levar a uma conclusão diversa. Não afasta a possibilidade, mas é a única diferença que existe. Outro aspecto, e por isso o Ministério Público reitera o seu não conhecimento da ação. Outro aspecto diz respeito à pouca valia que se atribuiu da tribuna à decisão adotada no recurso extraordinário que serviu de parâmetro para a resolução do Tribunal Superior Eleitoral.
decisão adotada no recurso extraordinário 197/917, partindo basicamente de um aspecto formal, ter sido ela proferida num recurso extraordinário. Talvez comportasse aqui uma reflexão sobre se a natureza da via processual utilizada para provocar o pronunciamento jurisdicional é o elemento único e decisivo para atribuir eficácia erga omnes a uma decisão. O objeto material da pretensão, objetivamente considerado, deve ser desprezado, e o caso dos autos revela claramente que o tema enfrentado no RE era exclusivamente de direito público, posto que pertinente à regularidade da composição de Câmara de Vereadores, questão que diz respeito com a organização do ente estatal, em face da Constituição Federal. E a leitura do acórdão proferido no recurso extraordinário revela que essa Corte não tomou em consideração apenas a situação jurídica do município recorrido. Toda a fundamentação e toda a discussão travada nessa Corte tomou em consideração a realidade existente em todos os municípios brasileiros. As questões, na verdade, foram objetivamente consideradas. E este, ao meu ver, é um dos pressupostos para que se considere a eficácia erga omnes da decisão. O terceiro aspecto diz respeito ao conceito de proporcionalidade. Foi dito na tribuna que o conceito de proporcionalidade não comporta uma aferição aritmética, em hipótese alguma. Os exemplos trazidos da tribuna realmente não comportam. Proporcional à ofensa. Evidentemente que a ofensa, o elemento indicativo da proporcionalidade, não pode ser aferido numericamente. Mas, no caso concreto, nós estamos diante de um elemento referencial aferível numericamente. A Constituição fala exatamente em proporcional à população do município. Esse elemento referencial, população do município, é aferível matematicamente, de tal sorte que as ponderações feitas na tribuna, transferindo para um debate apenas argumentativo a questão do conceito de proporcionalidade, não se aplica no caso concreto. Neste caso, não. O elemento de proporcionalidade é aferível, o número de habitantes do município. Bom, diante dessas considerações e reportando-se exatamente aos termos da manifestação escrita, o Ministério Público reitera o pedido de não conhecimento da ação ou, se conhecida, a sua improcedência, tendo em vista que o TSE apenas impôs o cumprimento da força normativa da Constituição nos parâmetros definidos por essa Corte. Obrigado, Vossa Excelência. Eu consulto o relator, nós temos preliminares, não é? Sim, mas são... Então, vamos destacar as preliminares, depois prosseguirimos, interrompemos a segunda parte. Pois não. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, a resolução TSE 21.702, de 2 de abril de 2004, que é o único objeto de impugnação na presente sede de controle abstrato, foi subscrita pelos eminentes ministros Sepúlveda Pertence, então presidente do egrégio TSE, Ellen Grace e Carlos Veloso. As informações que o Tribunal Superior Eleitoral encaminhou a esta Corte, por efeito de solicitação que lhe dirigi, como relator da causa, foram prestadas pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence, na condição de representante do órgão judiciário de que emanou o ato questionado. Cabe verificar, desse modo, preliminarmente, se os eminentes ministros dessa Suprema Corte, Pertence, Veloso e a ministra Ellen Grace, que subscreveram a resolução impugnada, na condição de membros integrantes do TSE, dispõem ou não de condições jurídico-legais para participar do julgamento destas ações diretas. Tenho para mim, senhor presidente, que inexiste, em relação aos eminentes ministros Pertence, Ellen Grace e Veloso, qualquer situação de incompatibilidade que os impeça de exercer as suas funções jurisdicionais no exame da presente ação. Eis que é prevalecente no Supremo o entendimento quanto à inaplicabilidade ao processo de controle normativo abstrato dos institutos do impedimento e da suspeição. O plenário do Supremo firmou orientação no sentido de que o presidente do TSE, embora prestando informações no processo,
E os membros desta Corte, integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, que subscreveram o ato impugnado, não estão impedidos de participar de julgamento de ações diretas, nas quais seja questionada a constitucionalidade, em abstrato, de resoluções emanadas daquela egrégia Corte Eleitoral. Esse entendimento de que não se registre em tal situação qualquer hipótese de incompatibilidade dos ministros desta Corte, que integram o TSE, veio a ser reiterado pelo Supremo, na ADIM 2243, de que foi o relator o eminente ministro Marco Aurélio, na ADIM 2626, de que se tornou relatora para o acórdão a eminente ministra Ellen Grace, na ADIM 2628, também relatora para o acórdão a eminente ministra Ellen Grace, e na ADIM 2321, de que fui eu próprio relator, em que também se impugnava resolução emanada do Tribunal Superior Eleitoral.